E hoje eu quero fazer um react aqui, eu quero que os senhores ouçam esse vídeo aqui, tá? Para mim esse é o vídeo supremo sobre Bitcoin de 2026 que você teria que mandar para sua vovó que quer comprar Bitcoin, para sua mamãe que quer comprar Bitcoin, para o seu irmão, para o porteiro do prédio que quer comprar Bitcoin, para o Eliezer, vou mandar para o Eliezer do Vinda Infinda lá, esse vídeo, porque esse é um vídeo que ele esclarece os pontos principais de diminuição da atenção do Bitcoin e aumento da atenção no mercado de ações americano. Ao mesmo tempo, ele mostra um amadurecimento como investidor, porque ele perdeu dinheiro e com base na perda financeira, ele criou esse vídeo de desabafo, levando todos esses pontos em consideração, trazendo pontos de racionalidade que eu estou tentando há meses trazer para a galera e o pessoal não entende. Outros criadores de conteúdo de cripto que eu já conversei, eles não entendem o porquê que eu fiz essa mudança. Por quê, pessoal? É aquilo que eu falei esbravejando em uma dessas lives que a gente faz de manhã, que quem ficar só pensando em investir em criptomoedas nos próximos 3, 4 anos vai quebrar, vai perder tudo que tem. Não estou falando de Bitcoin, estou falando assim, ó, se você tiver esse viés de, eu vou só investir nisso aqui, porque só isso aqui vai dar certo, porque eu sou torcedor, porque isso aqui me faz bem, vai dar merda. Porque no passado me enriqueceu. Se tu ir só nessa tese, vai dar ruim. Vai dar ruim. Pra mim, esse é o melhor vídeo. Esse vídeo tem 227 mil views nos últimos 6 dias. Cara, esse pra mim foi o melhor vídeo de um investidor de cripto que já tá desde 2013. Ele tá desde 2013 no mercado. Eu vou deixar aqui legendado em português, pra vocês conseguirem acompanhar o que ele tá falando. Hey, it's been a while. Welcome back. I sold all my Bitcoin, and I suffered absolutely massive financial losses. If you told me a year ago I'd be saying this out loud on camera, I'd have laughed in your face. But that's why I've been gone. People kept asking where I went, and the honest answer is I couldn't face you guys. Bitcoin fell from 120K last October to the low 60Ks this summer, a 50% crash, and nothing can prepare you for what a move like this does to you mentally, especially when you're leveraged. Money, easy come, easy go. I was over-leveraged. A simple, small mistake with brutal consequences. And as the price kept bleeding down with no bounce, no relief rally, I was staring down the barrel of liquidation. And so I had a choice. Either sell, take the loss and survive, or hold, stand by my ideals and get wiped out. And so I sold. And then I went dark because I realized I had no idea what I was doing anymore. I'd built my entire identity around this. I was the Bitcoin guy. But as the markets moved against me and my thesis simply was not playing out, I only doubled down and found myself confused, depressed, burned out, and honestly a little embarrassed at how deluded I had let myself become. I'm rebuilding now. And to be clear, I'm still bullish long term. I'll probably buy back in lower someday, but on my way down, I did see something I can't unsee. And if you understand this, it may save you the same pain I just went through. So in this video, I will explain exactly what I saw that unsettled my nerves so much. So here's what I had backwards the entire time. In an attention economy, you don't trade fundamentals, you trade attention. And olha, prestem muita atenção a partir do momento do que ele fala agora sobre a economia da atenção, que é a fase que nós estamos, né? Que é diferente de 2020, que é diferente de 2021. E um detalhe importante, tudo que ele falou, que ele teve que fechar uma operação, né? Ele teve que fechar uma operação porque ela estava indo contra, ou seja, ele provavelmente abriu um long em outubro, novembro, sei lá quando, e a operação veio contra. Aconteceu exatamente comigo, só que ao contrário, na pandemia. Na pandemia, eu também entrei com 5 bitcoins, short, que era tudo que eu tinha, no momento que o mercado começou a se recuperar depois daquela queda de 50%. Os economistas falavam muito em segunda onda da pandemia, que ia ter uma segunda onda de queda e tal. E para eu defender a minha posição de 150 mil reais que eu tinha que ter para dar entrada num apartamento lá naquela época, eu shortei e aí o mercado começou a subir sem parar e começaram a imprimir sem parar e o Bitcoin só subiu desde então, mesmo com a pandemia, com segunda variante, terceira variante, quinta variante, todas as variantes, e o Bitcoin continuava subindo porque estava sendo a economia artificialmente inflada.
E aí eu fui segurando por mês a minha operação até que chegou em agosto e eu não aguentei a dor de segurar a operação indo contra, já perdendo 90% do meu capital em BTC e realizei. Então eu sei exatamente o sentimento que ele teve. E eu acho que muitas pessoas já passaram por isso também. That attention is liquidity. So let me make this simple. Think about NFTs. People paid hundreds of thousands of dollars for a JPEG. Everyone bought high. Everyone held. No one sold. Diamond hands, right? But did that keep the price up? Well, no. NFTs collapsed anyways, and most are worth zero today because price is not about how many people buy and hold. It's about whether a new buyer shows up tomorrow willing to pay more. The next marginal buyer. And so the moment attention disappears, so too does the buyer. And that is the whole mechanism, and the same may happen to Bitcoin as well. Holding does not save you, only the next buyer does. So the real problem is attention. You see, the difference with gold is gold doesn't need new attention. It's had 5,000 years of it baked into history, culture, family traditions. Well, companies don't need it either because companies manufacture attention regularly. They have a marketing department. New products, new iPhones, press releases, quarterly earnings, conferences, launches. There's always a fresh reason for a new buyer to show up. But Bitcoin has none of that. No earnings, no yield, no press releases. Bitcoin needs people to talk about it to attract new buyers. And the people who used to talk about it have gone silent. The crypto influencers disappeared, if you haven't noticed. Not because they necessarily lost faith, but because of wrench attacks. In fact, I would say Bitcoin's... Cara, isso aqui que ele falou é de fundamental importância para muitos de vocês entenderem por que que eu saí de ser investidor de crypto only, você só é investidor de Bitcoin, para um investidor de mercado de ações americano. Porque qual é o mercado hoje? É o mercado da atenção. Qual é o mercado que mais atrai a atenção? Agora, inteligência artificial. E empresas que sempre se renovam e sempre criam novos produtos para renovar a atenção ao longo do tempo. Se você se torna um investidor só de cripto, muito provavelmente em alguns anos você tem o risco muito grande de quebrar para tudo sempre. Por quê? Porque a atenção do Bitcoin vem caindo a cada ciclo. Se vocês prestarem atenção no último ciclo, a gente não teve uma alta tão forte quanto os outros ciclos. E por que isso aconteceu? Porque nós tivemos um compartilhamento de atenção com o setor de inteligência artificial. NVIDIA de 2020 para cá, ela subiu muito mais forte do que o Bitcoin. Só que isso antes não acontecia. Mas por que isso aconteceu? Porque a inteligência artificial tomou forma, principalmente em 2022, ela começou a ser utilizada em grande escala e cada vez está com uma demanda cada vez maior, certo? Então nós temos um fôlego de mais alta para o mercado de ações americanas por conta disso. Em dezembro de 2024, eu percebi isso. Eu comecei a me dar conta nisso quando eu gravei um Domingão do Bitcoin com o Mestre Stormer. E antes da live, ele conversou comigo por uns 30 minutos e a gente estava trocando figurinha, trocando informação sobre o que estava investindo, o que estava comprando e tal. E aí eu questionei ele sobre o mercado de ações. E ele falou, tem várias ações, cara, que estão explodindo. Aí eu falei assim, tu acha que vale a pena comprar? Ele falou assim, cara, vale muito a pena comprar, por exemplo, ações de computação quântica, ações não sei o quê. Ali deu um estalo, eu comecei a me dar conta, eu comecei a comparar, por exemplo, várias ações americanas com o próprio Bitcoin. E eu percebi que o Bitcoin, que antes ele foi o maior investimento da década entre 2010 e 2020, não conseguiu mais se manter no topo como o maior investimento dessa década atual que a gente está assistindo. Essa década atual é muito mais provável que a maior assimetria de ganho vai ser ali de 2020 até 2030 no mercado de ações americanas relacionadas ao desenvolvimento de inteligência artificial, porque ali é onde a atenção está indo. Ele resumiu tudo o que muitos investidores de cripto estão se dando conta depois de um tempo. This decline coincides exactly with the rise of wrench attacks.
Posting your gains online started getting people physically robbed. There were 72 attacks worldwide in 2025. Criminals showed up at your door as a package delivery, food driver, or a fake cop, and so a chill fell upon the whole crypto community. Everyone went silent, anonymous, stopped posting. Bitcoiners adopted a new mantra: never talk about your Bitcoin. And so that 2021 guy with the laser eyes and the Lambo, gone. He's no longer recruiting that next wave of buyers. He is checking his doorbell camera now. And the rest are just exhausted of explaining what inflation is yet again, what scarcity is, how the Fed prints money, what store of value means, or what proof of work is. And everyone's exhausted of hearing about this over and over again. Nobody wants yet another lecture on sound money. And so the retail wave already came and went. In 2021, the Wall Street wave already happened with the ETF launches. Excitement came and went. And so who is the next marginal buyer? And that's the question I could not answer. Because attention is liquidity, and right now, all attention is focused on one thing: AI. There's absolutely zero appetite to build a Bitcoin reserve by anyone, not by any company, not by any country. And anyone who has any cash at all is spending it on AI immediately. AI CapEx is exploding, no one's saving, everybody's spending. Google is diluting its own shareholders so that they can spend more. And ever since AI went parabolic, no one is even thinking about building a... E essa diluição das ações é o que provocou essas quedas nas Big Techs. As Big Techs, nos últimos meses, elas tiveram uma certa queda. Por quê? Porque essas empresas maiores, elas estão diluindo ações, ou seja, elas estão emitindo novas ações para captar dinheiro, para usar esse dinheiro das pessoas que estão entrando no topo dessas ações para injetar dinheiro e investimento nas menores. Por isso que as menores que fazem parte da estruturação da inteligência artificial estão se valorizando, tá? Enquanto que as Big Techs estão sofrendo um pouquinho. Então as Big Techs elas andaram mais de lado ou caíram por causa dessa diluição e o dinheiro mais pesado que está entrando com as altas mais exponenciais, né? As ações que subiram 400%, 500% nos últimos meses foram as ações que receberam o investimento dessas maiores. A reserve, much less buying Bitcoin with it. Let's check the price here. Bitcoin under 60K now. Once I understood attention is liquidity, the exit door is what actually scared me into selling. So here's the problem. The liquidity that built up during the 2021 mania simply no longer exists anymore. We never hit critical mass where the merchants and businesses are actually transacting in Bitcoin. And so the pool you'd sell into today is far shallower than in 2021. We are skating on thin ice. And a lot of people still need to exit. Mt. Gox creditors finally getting repaid after more than a decade. 35,000 coins for people who are exhausted and just want out. Strategy still sitting on 850,000 coins bought largely with borrowed money. They quietly started selling just a little this year, hoping you would become their exit liquidity. Early whales who still need to cash out, digital asset treasuries, all watching that one exit door like hawks, and nation states too. Every one of them are watching that one exit, hoping no one moves for it. But the liquidity they're all counting on only existed during the 2021 mania run-up, and it would take years to rebuild now that it's evaporated. And I suspect currently there may not be enough liquidity for everyone to get out. There's one other thing that's unsettled my conviction gradually over months. The developers, Bitcoin Core. The dominant software running the network is a group called Bitcoin Core. And the number of people who hold the keys that decide what code actually gets merged in is 6. Only 6 people control Bitcoin Core. Now, I'm not accusing these 6 people of anything. They may be talented, I'm just pointing at the number. Because last year, they pushed through a change that most of the Bitcoin community, Saylor included, begged the devs not to make. Version 30 increased how much... Deixa eu comentar sobre isso também. Então, o que ele está falando? Cara, é justamente por esse motivo que faz muitos anos que eu comecei a abrir, faz muito tempo, anos não, mas muito tempo que eu parei de ser investidor só de Bitcoin. Por esse justo detalhe. Inclusive, num podcast de participação com o Avelino, que foi um dos podcasts mais legais do Sala Secreta, inclusive se você ainda não se inscreveu no canal do Sala Secreta, que é o meu canal secundário, que é o canal onde a gente faz podcast, convida o pessoal e faz alguns reacts como esse aqui. No episódio do Avelino,
Muita gente tava no chat assim, porque esse cara aí é hater do Bitcoin, porque ele só fala merda sobre o Bitcoin. Aí eu falei assim, o Avelino é mais inteligente do que vocês pensam, pessoal. Vocês vão se surpreender com a inteligência dele. Eu concordei com tudo que ele falou sobre relação ao Bitcoin, porque ele falou e ele aborda sobre exatamente esses assuntos aqui. Quero que vocês prestem muita atenção nisso aqui, ó. Olha só o interesse ao longo do tempo por cripto. De 2021 em diante, tá? Antes de 2021, curva ascendente. De 2021 em diante, queda. E por que isso aconteceu? Por causa da inteligência artificial. Então, o mercado de inteligência artificial começou a chamar a atenção. Então, perceba, nós tivemos alguns picos nos topos do Bitcoin. Mesmo com a queda, a gente teve alta do mercado, mas a alta já foi mais lateral do que a alta foi de pico, como se fosse a audiência subindo de pico também. Então, o preço ele sobe junto com a audiência. Se a audiência está subindo mais devagar, mais lentamente, o preço também tende a subir lentamente. E quando o preço vai caindo devagar, é porque o interesse também vai caindo devagar. Entendeu? Vai diminuindo. Tem alguns picos de atenção. Perceba que quando tem uma grande queda, volta um grande pico. Ou seja, o que acontece? O Bitcoin só vai parar de cair. Prestem muita atenção nisso que eu estou falando. Prestem muita atenção no que eu estou falando. O Bitcoin só vai parar de cair quando ele cair a um ponto de nível de preço em que chame muito a atenção. O preço vai cair até que chegue num nível que volte a chamar a atenção de todo mundo. A pessoa fala assim, velho, tu viu o preço que tá o Bitcoin? Tipo assim, 50% eu não sei se atrai tanta atenção, já chama um pouco de atenção de alguns. Alguns já começam a voltar ali com 50% de queda, já começa a voltar. Nos outros ciclos, quando é que voltou a atenção? Depois do Bitcoin cair 90%, 80% do topo. Mas preste atenção agora do final, o que ele vai falar no final. Arbitrary junk metadata you can stuff into a transaction. When the whole point of Bitcoin was supposed to be lean money and not a clogged hard drive. But they did it anyway. Enough people revolted that a rival version called Bitcoin Knots went from nothing to 20% of the network in just a few months. Now Bitcoin Knots is maintained by just one developer. And this drama with Core isn't new either. Bitcoin Core supporters also controls the main Bitcoin subreddit. And so back in 2015, during the block size wars, they tried banning entire discussions, deleting top voted threads, even posts from the CEO of Coinbase. And so this is your decentralized global money. 6 people with the keys to the code, 1 Reddit mod who decides what you're allowed to say about it, and a backup plan held together by a single outcast developer. Deus. Mas aqui ele tá batendo também nos caras do Bitcoin Core aqui. Caralho. E ele não deixou de falar a verdade, tá? Ele falou a verdade. Centralized. When I step back and look at this, I didn't know what I had signed up for anymore. What's also unsettling is there are 2 ticking time bombs for Bitcoin. The first is quantum. Now, eventually, a powerful enough quantum computer could break through the... Tá, a de computação quântica, beleza, concordo com ele aqui, mas ele tá já viajando um pouco na maionese, porque a computação quântica ainda tem um trabalho muito grande para quebrar o Bitcoin, e o momento que conseguirem quebrar o Bitcoin, eles vão quebrar todo o sistema financeiro global, que é muito mais tosco o sistema de segurança do que o do Bitcoin, tá? Mas enfim, não, eu acho que não vai acontecer essa quebra. O que pode acontecer é alguém aparecer e dizer assim, olha, nós temos a tecnologia para quebrar o Bitcoin. A gente pode quebrar o Bitcoin a qualquer hora, se vocês quiserem. E isso pode afetar a demanda por Bitcoin. Tá certo? Então, eu acho que isso não vai acontecer porque existe muito jogo político e tem muito político que tem muito Bitcoin. Então, tem muito político aqui no Brasil que carrega Bitcoin. Políticos muito conhecidos. Não posso citar o nome deles, mas existem muito político que usa Bitcoin, tá? E que se faz de conta que não sabe o que é Bitcoin. Mas todo mundo sabe o que é Bitcoin, principalmente no meio político, há muito tempo. Aqui ele já está sendo bem apocalíptico. I was stunned there's been no cohesive plan or dev community who could put together a plan. We couldn't even stop each other from jamming junk metadata onto the chain, and this is who would have to coordinate a network-wide migration under deadline with hundreds of billions of dollars on the line. Perfeito. O que ele está falando é exatamente isso, né? Que ele ainda não viu nenhuma equipe de desenvolvimento do Bitcoin Core para conseguir fazer um hard fork para trazer um novo Bitcoin, né? Com um algoritmo que tenha que não seja o SHA-256 de curva elíptica, né?
que eles consigam criar um sistema anti-combate, anti-ataque quântico. E realmente a falta de informações sobre isso pode, né, gerar muito medo para quem pode investir assim de longo prazo para BTC. Are the miners. Everyone says Bitcoin is digital gold, but this would gloss over technical details. Miners secure the network and they have to get paid in two ways, either newly minted coins or your transaction fees. And the problem is, well, 95% of all Bitcoin is already minted. The fee economy that they would depend on never showed up. Satoshi never imagined wrapped Bitcoins, never imagined most coins just sitting there, not moving, not paying fees, not getting attention. And so as the fees fade, miners switch off, security drops, the network weakens again, more miners sell off, and a slow death spiral could trigger. Nobody really knows. Isso aí eu tenho que ver a taxa de hash. Eu tenho que ver qual é o... Depois tem que ver o gráfico de hash para ver se está batendo o que ele está falando, que é a perda, a diminuição da força computacional, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Várias mineradoras de Bitcoin se tornaram empresas do mercado tradicional para assumir como data centers e hyperscalers para o sistema de IA. Então, o que ele está falando faz sentido pelo que eu estou lendo por aí. The original dream was sovereign money. Tudo que ele fala, tudo que ele está falando aqui é verdade. E tudo que ele está falando, eu concordo 1000% com ele. 1000% com ele. Por isso que vocês nunca me viram eu andando com a galera do tradeiros, esses malucos aí de Bitcoin maximalista e tal. E eu nunca fui um Bitcoiner maximalista. Nunca. Nunca na minha vida eu virei um Bitcoiner maximalista. Sempre fui aberto a ver de forma racional e considerar os riscos e oportunidades de todos os mercados. Por quê? Justamente por conta exatamente desses pontos que ele está falando. Que tudo que ele está falando bate. Tudo. But let's be honest, too, that dream is very idealistic. E outra coisa, isso aqui não é ser pessimista. Ele não está sendo pessimista porque ele tomou no cu e perdeu o dinheiro. Ele está sendo realista. Que é totalmente diferente. Que é uma coisa que eu gosto de ser também. Tentar ser o mais realista e racional possível. Porque tudo que o cara bota emoção até pode dar certo por um tempo. Mas depois vai pra casa do caralho. Entendeu? Então, a gente tem que ser racional. A gente tem que ser realista. E a gente não pode tratar nada nessa vida com amor e torcida de futebol. Tá? Nada foi inventado e criado para te trazer alguma coisa de benefício garantido. Não existe isso. Tá? Então, tomar sempre cuidado com isso, pessoal. Maybe even dangerously naive. Will any government really tolerate a system it cannot control? No KYC, no AML, no capital controls, no sanctions abilities. China already banned it outright. And even in the US, their currently friendly treatment is only political theater. The Bitcoin Strategic Reserve... Tu viu o que ele falou? Ele falou que na China tá proibido já, né? Mas que nos Estados Unidos não é proibido por causa que tem um teatro político. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que os políticos americanos utilizam Bitcoin. Por isso que para eles o Bitcoin nunca vai ser um fator de descaso, né? E provavelmente eles vão aprovar a Clear Check justamente por conta disso, para que exista ainda essa segunda layer, né, de camada de você movimentar dinheiro, até mesmo porque os políticos, né, e aqui no Brasil também, né, os políticos brasileiros, eles nunca vão proibir Bitcoin, porque eles usam Bitcoin, essa é a questão, tá? E o chinês, como não tem rabo preso com isso, ele não quer usar, então tá. Was a circus show for votes, not law. And the government has bought exactly 0 new Bitcoins for it. Trump's approval numbers have been steadily declining. The tariffs and wars have not been popular, so what if the Democrats take back power in 2028, turn hostile to crypto, and the next bull cycle might not arrive until 2032? Não, isso é o discurso dele, tá? Primeiro, a chance dos democratas voltarem é baixa. Essa é a minha opinião. Mas segundo ponto, até os democratas usam Bitcoin. Então eu acho que os democratas não vão proibir o Bitcoin. Outro detalhe importante, que ele não comentou aqui, que faz muito sentido a existência do Bitcoin. O Bitcoin, ele tem um objetivo muito importante que ele aqui não comentou e provavelmente ele não estava enxergando aqui porque a perda financeira dele fez com que ele não enxergasse isso, pelo menos no curto prazo.
que é a questão da guerra. Por exemplo, os russos lá, quando eu morava na Espanha, eu tinha um vizinho russo e um vizinho ucraniano. O vizinho russo, ele só conseguia pagar o aluguel da casa dele porque ele tinha Bitcoin. E ele só conseguiu sair refugiado do país dele porque ele morava numa cidade bem no limite ali com a Ucrânia. E ele saiu por medo, óbvio, e ele só conseguiu fazer isso porque ele tinha Bitcoin. Porque como eles receberam sanções internacionais, eles não podiam movimentar euro, não podiam movimentar dólar, não podiam movimentar nenhuma moeda. Então imagina tu tá num país que tu precisa fugir da guerra que tá batendo na tua casa, tá caindo míssil na casa do vizinho, tu precisa fugir do país para ficar vivo e levar tua família. Se tu depende da moeda, do real, e os caras ou o dólar, e eles te trancam, ou seja, o teu valor não vale mais nada, tu não consegue mais usar o teu dinheiro, tu fica pobre do nada, porque tu não consegue mais movimentar os teus dólares. Tu não tem como tirar os dólares, mesmo que tu tivesse $1 milhão de dentro do banco, você não consegue fazer uma transferência porque a tua TED está bloqueada, a tua transferência bancária está bloqueada por leis globais, sanções globais. Então o Bitcoin salvou a vida dessas pessoas. O Bitcoin foi a única forma de refúgio financeiro dessas pessoas, é a única alternativa financeira. Então eu discordo veementemente dele sobre o Bitcoin voltar a subir só em 2032. Acredito que o Bitcoin vai voltar a subir em 2027, tá? Bastante, inclusive. Então toda a compra que eu venho fazendo de Bitcoin é visando isso, uma recuperação do Bitcoin ao longo de 2027, porque o Bitcoin ele tem utilidade real, ele é mais importante e mais valioso do que o ouro, porque o ouro você não tem como carregar ouro dentro da tua casa e levar para fora o ouro, e tem que ver se as pessoas vão aceitar aquela barra de ouro e tu não tem como dividir aquela barra de ouro em vários pedacinhos e arrancar só um pedacinho de ouro e dar para a pessoa. Então, o Bitcoin é a melhor forma de refúgio de guerra. E adivinha, nós vivemos em um planeta que sempre tem guerra e que sempre tem alguma guerra acontecendo. E é justamente por isso que o Bitcoin vai existir, na minha opinião, para o longo prazo. A questão toda é que eu concordo com ele, é a questão da atenção. A atenção não é mais a mesma. Então, as altas exponenciais não serão mais as mesmas. Esta é a minha opinião. That's another 6 years of waiting. Então, só detalhe, eu discordo veementemente dele em relação ao Bitcoin voltar a subir só em 2030, mas ele pode estar certo. Will the 2032 cohort be as excited to discover Bitcoin as the 2021 cohort was? And what age will you be by then? Is your time horizon really that long? Or would that have been your life passing by? And so after all of that, why am I still bullish? Because the technology is real. And I think over the long term, Bitcoin gets stronger with each new generation that rediscovers it. So, óbvio, o que ele falou? Ele falou que, na verdade, esse vídeo, no final, ele vai falar ali no final que ele não vendeu bosta nenhuma, tá? E que ele segue bullish com o Bitcoin. Mas ele trouxe pontos de racionalidade. Então, para mim, esse é o melhor vídeo sobre Bitcoin atual. Tipo assim, é o melhor vídeo do YouTube que eu já vi. É esse vídeo de 2026 dele aqui. Que ele falou que ele perdeu dinheiro e tal, porque ele teve que fechar a operação. Porém, ele ainda segura Bitcoin, porque... Ó, presta atenção no que ele vai falar. Então, o Bitcoin se fortalece a cada nova geração que redescobre. If you can, buy little and stash it somewhere you won't touch. Bitcoin gets rediscovered every cycle, usually right after everyone agrees it's dead. Which comes to think of, makes this video... Quando todo mundo concorda que ele tá morto. É exatamente isso. Vai chegar em algum momento ainda esse ano, possivelmente, que o Bitcoin vai chegar um momento que todo mundo vai dizer, não, agora tá morto. Imagina, se a gente vê o Bitcoin a $20 mil, não vai todo mundo falar que ele tá morto? Se ele vira $12 mil, 12K, se ele vira 12K, não vai dizer que todo mundo vai dizer que ele tá morto? Vai. Algum momento vai chegar algum preço que todo mundo vai começar a falar assim, Bitcoin está morto. E ali você sabe, né? A pretty solid bottom signal. Look, I remember buying ele falou assim, que o vídeo dele pode ser um sinal maravilhoso de fundo. Eu concordo com ele também. O sinal desse vídeo dele, né, o título do vídeo dele, para mim é um título de que quando mais começa youtubers a aparecer falando exatamente isso, quanto mais youtubers começam a aparecer falando que o Bitcoin morreu, mais perto do fundo nós estamos. Então, por exemplo, esse aqui é um dos sinais de que nós estamos no fundo. In 2013.
I watched it crash to $200 and sold the exact bottom. See, I'm a contrarian indicator. Just do the exact opposite of me. But that's the lesson, isn't it? Being right in the short term counts for nothing. Being right in the long term counts for everything. So no, I'm not out. I'm just stepping back and watching the door. I'll be monitoring the situation. And if I just sold the bottom again, well, you know what to do. So those are my thoughts, but let me know in the comments. Ele tá falando assim, ó, que se ele vender mais uma baixa, você pode comprar. Ele tá falando aqui para usar como indicador reverso, tá? Porque ele ainda é otimista com o Bitcoin a longo prazo. Gênio! Esse cara aqui fez um vídeo genial, em 11 minutos ele conseguiu, ele conseguiu numa conversa franca com a câmera, uma conversa simples, franca, perfeita, pegando ponto a ponto, cara, maravilhoso. Eu acho que ele fez até sem roteiro, ele simplesmente olhou para a câmera e ficou falando. Mas ele pegou ponto a ponto todos os pontos que eu defendo do porquê a gente tem que diversificar investimento, do porquê que a gente tem que comprar ações americanas, por que a gente tem que investir nos Estados Unidos, por que a gente tem que investir em ações de inteligência artificial por causa do jogo de atenção. Ele falou sobre a questão fundamentalista, mas assim, para mim esse é o vídeo supremo sobre Bitcoin de 2026 que você teria que mandar para sua vovó que quer comprar Bitcoin, para sua mamãe que quer comprar Bitcoin, para o seu irmão, para o porteiro do prédio que quer comprar Bitcoin, para o Eliezer, vou mandar para o Eliezer do Vinda em Finda lá, esse vídeo, porque esse é um vídeo que ele esclarece os pontos principais de diminuição da atenção do Bitcoin e aumento da atenção no mercado de ações americano. Ao mesmo tempo, ele mostra um amadurecimento como investidor, porque ele perdeu dinheiro e com base na perda financeira, ele criou esse vídeo de desabafo, levando todos esses pontos em consideração, trazendo pontos de racionalidade que eu estou tentando há meses trazer para a galera e o pessoal não entende. Outros criadores de conteúdo de cripto que eu já conversei, eles não entendem o porquê que eu fiz essa mudança. Por quê, pessoal? É aquilo que eu falei esbravejando em uma dessas lives que a gente faz de manhã, que quem ficar só pensando em investir em criptomoedas nos próximos 3, 4 anos vai quebrar, vai perder tudo que tem. Não estou falando de Bitcoin, estou falando assim, ó, se você tiver esse viés de, eu vou só investir nisso aqui, porque só isso aqui vai dar certo, porque eu sou torcedor, porque isso aqui me faz bem, vai dar merda. Porque no passado me enriqueceu. Se tu ir só nessa tese, vai dar ruim.